vamos se ajeitando no nosso cantinho da entrevista, porque eu recebo com muito prazer agora a doutora Kátia Sheila Maltapurim, dermatologista, que veio falar sobre sudorese. Então, se você tem alguma dúvida, quer participar da nossa entrevista, 3014-0021, a doutora está aguardando a sua ligação. Boa tarde, tudo bem, doutora? Boa tarde, Vivi. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Que bom falar sobre esse assunto e tanta gente tem até vergonha, né, de tocar nisso. E acaba não tratando muitas vezes. Na verdade, sim, o suor é uma coisa normal, todos nós temos que suar porque faz parte das funções da pele, né? Mas algumas pessoas suam mais e aí acaba gerando constrangimento. É verdade, porque tem algumas que não é pela quantidade de água. É água. Do que o suor é formado, doutora? O suor é uma composição que tem água e tem eletrólitos, tá? Principalmente sal e outros componentes, né? E, na verdade, assim, tem algumas áreas do corpo que a gente sua mais, eventualmente também, às vezes, pessoas que tomam menos líquido podem ter um suor um pouquinho mais concentrado. Ou seja... Não necessariamente tem cheiro o suor, assim, né? É que, na verdade, crescem bactérias em cima da pele, não é? E acabam gerando, são bactérias que são odoríferas, que a gente chama, que podem gerar um cheiro desconfortável em algumas situações. Então, quem tem CC mais forte, né, embaixo na axila, é porque tem mais bactérias do que outras. Ou bactérias que têm esta capacidade, né, de produzir esse cheiro diferente. O que seria interessante para essas pessoas, que talvez alguém já esteja curioso para saber o que fazer numa situação dessas, né? Como é que a gente mata elas, né? Quem mandou ela nascer embaixo do meu braço? Pois é, na verdade nós temos bactérias em vários locais, não é? Mas o que a pessoa pode fazer, na verdade, assim, é tomar mais líquido, não é? Bastante cuidado de higiene, lavar com água e sabonete. Ela pode também, assim, procurar usar roupas que eliminem mais o suor, que permitam mais transpiração. Também a questão de poder, eventualmente, até usar um antibiótico tópico em certos casos e medicamentos que existem em alguns desodorantes, alguns produtos, talcos, loções, que também podem reduzir um pouco desse cheiro, dessa situação ruim. Né? Constrangedora também, né? Com certeza. Doutora, muita gente usa spray de desodorante, aquele seco, para a pessoa inibir, né? Não deixar, a pele não consegue transpirar com aquele efeito do seco, né? Do seco. Isso é bom, é saudável? Pode ser bom ou não. Eu até queria fazer uma colocação seguinte, porque cada pessoa tem um jeito único de reagir, não é? E pode ser que a mesma pessoa em determinados momentos, por questões assim, ou de saúde, uma alteração hormonal, um problema de obesidade, de tireoide, ou então, eventualmente, ela está tensa, ela pode até suar mais e até nem ter cheiro, nada que incomode, né? Mas para as pessoas que têm, essas situações podem gerar mais desconforto ainda. Então, essas pessoas deveriam, assim, além de procurar o médico para ver se não tem nenhuma doença, né? Elas podem tomar, assim, bastante cuidado com relação aos desodorantes. Então, principalmente esses desodorantes que têm roll-on, para a pessoa que sua bastante, ela não é interessante. O toque seco, esses produtos de toque seco, podem dar um pouco de conforto, até interessante, mas se a pessoa for meio sensível, meio alérgico, também pode irritar. Então, esse cuidado é importante da pessoa ter. E lembrar, às vezes, também, porque uma pessoa usou, funcionou bem para ela, mas não necessariamente vai funcionar igual para outra, não é? Com certeza. Geralmente, também, uma outra dica seria assim, desodorantes que em líquidos, né, spray, seria mais interessante nessas circunstâncias, e que tenham componente, dependendo do caso, que possam ter componente assim com alumínio, hidróxido de alumínio, tá? Ou bicarbonato de sódio, ou até glutaraldeído, eventualmente podem ser usados se a pessoa não tiver alergia, não tiver irritação. E tem alguma dica para quando a pessoa estiver numa situação constrangedora ou não, porque tem gente que sua em excesso mesmo. Sim. Tem alguma dica para a gente não passar assim, perrengue nos lugares? Porque tem gente que transpira muito na face, na verdade? Nas mãos. Nas mãos, exatamente. Na face, às vezes, questões hormonais, né? Mulheres, especialmente pessoas que tendem a ficar rosada muito fácil, né? Então, as fontes de calor, às vezes, pioram isso, né? Então, muita luz, o carro fechado, ambiente fechado, entrou no local, todo mundo ficou olhando, aí às vezes a pessoa fica mais vermelha. Mas nas mãos, na axila, nos pés, então a gente assim, tem medicamentos para fazer e eventualmente, por exemplo, se a pessoa puder ir em algum local, às vezes para lavar a mão, secar bem, não é?
Então, às vezes ajuda, assim, passar uma água no rosto, se for possível, né? E tentar relaxar, não é? Porque se ficar mais tensa, é pior. É pior. Aí que sim, aí que desanda mesmo, né? É pior, Porque tem algumas situações em que a pessoa fica com a camisa toda manchada. Né? Homens e mulheres, não é uma questão masculina isso. Não, para quem tem problema de manchar roupa, também às vezes preferir cores mais claras, não é? Então, roupas que não sejam tão abafadas, esses tecidos que facilitam a transpiração, eles ajudam, tá? Agora, eu queria comentar do pé. Isso. Porque o pé, assim, mãe de adolescente masculino, principalmente, sofre muito. Por causa do chulé, tá? Então, assim, ó, calçado fechado, pessoas que suam muito, às vezes podem ter esse problema. Precisa usar meia de algodão, alternar a meia, né? Trocar o calçado todos os dias. E também pode ser usado talco. Pode. Talco antisséptico. Hoje existem talcos assim também, talcos líquidos também que ajudam, porque às vezes o pó, a pessoa sua muito, aquilo fica pegajoso dentro do sapato. Mulher também pode usar o talquinho? Pode usar. Palmilhas, alguns tipos de palmilha ajudam. Meia de nylon piora, tá? Então preferir meia de algodão. E eu vou citar um produto, não é nenhum comercial, mas assim, produtos que têm o lisoforme, que são usados para desinfecção de banheiros, de casa, como por exemplo o lisoforme ou o Lys, ou esses aí, eles podem ser usados no sapato, né, para que a pessoa, então, o sapato não fique com cheiro. Agora, às vezes não tem jeito, às vezes tem que jogar fora o sapato, tá? Porque às vezes a coisa é muito séria, tá? E as pessoas que sofrem com transpiração excessiva à noite? Tem gente que acorda encharcado, doutor. Pois é, isso é uma dificuldade que nós temos em Curitiba com esse tempo que oscila bastante. Então, às vezes, durante o dia, perto do meio-dia está quente, de madrugada está frio. As mães cobrem bastante as crianças, às vezes elas ficam suando, outras crianças chutam a coberta, ficam sem cobertas, né? E as que ficam debaixo da coberta suando, então às vezes a gente tem que pôr menos cobertas assim, e talvez não dormir de meia, né? Para que os locais onde a gente perde mais calor, que são as mãos, os pés, couro cabeludo, então não dormir de touca, posso extravasar isso daí. Ou a mãe acaba fazendo que nem eu, acorda 1000 vezes à noite. E vai cobrir, vai né? ver se tá tudo bem, se não tá suando. Eventualmente, Vivi, também é importante comentar assim, existem doenças que a pessoa pode suar à noite, como a tuberculose, né? Mas aí é um caso à parte, tem outros sintomas, né? Isso é um outro caso, é um outro caminho, tá? Certo. Mas para a maioria das pessoas é só gerenciar a questão das cobertas. Conversamos com a doutora Kátia Sheila Malta Purim, dermatologista, sobre sudorese. Se você ficou com alguma dúvida, você pode ligar para o telefone 3243-6000 ou então 3016-6622. Obrigada, boa tarde para vocês. Obrigada mais uma vez pelas informações, adorei.